As redes sociais modificaram a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Antes, lugares, objetos, sociedades, culturas totalmente inacessíveis ficavam distante do nosso eu. Hoje, nós temos acesso a todas essas realidades. Então, esses mundos, essas informações, elas chegam a nós e elas atuam na nossa objetividade, na nossa subjetividade. Pouco a pouco, nos tornamos muito mais semelhantes a esses universos que se aproximam de nós e nos tornamos, então, similares a esses mundos que são tanto físicos como digitais que nos permeiam. As redes sociais, portanto, elas mudaram a ordem social. Estamos vivendo hoje uma nova ordem social. Apesar de ser um evento novo, esse padrão, ele surge a partir de um componente intrinsecamente humano, que é o mimetismo, ou seja, nossa capacidade de imitar os outros e nos adaptarmos ao mundo que nos cerca. O mimetismo, essa prática de imitar o outro, é algo que pode ser percebido desde a origem do indivíduo, desde a gênese do indivíduo. As crianças aprendem por mimetismo. A gente imita nossos pais, a gente usa suas roupas, quer vestir seus sapatos. As crianças estão sempre repetindo e imitando os atos, ações dos adultos que os cercam. Com esse ato de imitar, com essa prática de imitar, a gente se camufla no lugar onde vivemos. Por isso, podemos dizer que a mímese, o imitar, ela é a base sobre a qual se constrói as sociedades humanas. Entre as pessoas que nos cercam, nós escolhemos uma ou poucas cujo qual queremos imitar. Essas pessoas funcionam como modelos de conduta. Esse modelo de conduta lança a luz ao caminho que a gente quer seguir. O imitar é, portanto, uma forma de seguir. E é então que a gente entra na problemática do seguir moderno. A gente pode diferenciar dois componentes e, portanto, duas problemáticas do seguir moderno. Um deles é de constituinte individual, que diz respeito a quais são os nossos valores. E o outro diz respeito a um componente coletivo que versa sobre o que seguimos, qual é esse grupo, né? Em que grupo nós nos identificamos e que conduz o nosso seguir. Então, a gente chega à primeira problemática do seguir. Essa problemática ela diz respeito aos nossos valores individuais, como construímos nossos valores individuais. O primeiro componente desses valores que podemos identificar são os nossos valores herdados, que provém do nosso núcleo de origem, nosso primeiro grupo, nossa primeira microsociedade, desde familiar, nossa vizinhança, a religião no qual você cresce, né, que você está embebido. Esses são nossos primeiros conjuntos de valores. Esses valores, eles são fundamentais na constituinte humana e eles são de componente identitário. Mas, apesar da importância deles, temos que reconhecer que eles são um conjunto de valores limitados quando comparados com todos os valores disponíveis na humanidade. Então, um indivíduo que se restringe a esse núcleo de valores, ao núcleo herdado, ele infringe-se na compreensão parcial do mundo. Por outro lado, a gente tem também um núcleo de valores que ele é adquirido ao longo da vida por contato que temos com núcleos externos aos nossos originais. Esses núcleos de valores foram amplificados pelas redes sociais, que nos dão muito mais acesso a outras formas de pensar, de agir. E o indivíduo, ao acessar esses novos valores, eles se libertam, entre aspas, né, até certo ponto, da compreensão parcial do mundo. Então, se antes nós éramos facilmente moldados pelos nossos núcleos originários, né, sobre os nossos valores originários, hoje nós embaralhamos a ordem do mundo, né, a ordem de valores do mundo. Esse embaralhamento ele pode ser algo lindo, ele nos permite quebrar estigmas de pensamentos limitados, eles permitem o surgimento de novas culturas, igualmente ricas e belas que as culturas originais, e sobre o olhar de diferentes perspectivas, nós podemos derrubar ideias
pedantes e arrogantes. Então, essa junção, né, essa intersecção entre núcleos herdados e núcleos adquiridos ao longo da vida, elas se dão de forma complexa e elas atuam na constituinte dos valores individuais dos seres humanos. No entanto, os valores que chegam até a gente hoje, ele não vem através de um fluxo livre de vieses. O que nós temos absorvido são valores provenientes de um grupo hegemônico. Então, se a aquisição de novos valores, ela deveria atuar na gente de forma de nos tirar de valores únicos e simplistas e nos levar a valores complexos e dissociativos, mas esse dissociativo de forma a respeitar as diferenças que existem, nós temos saído de um núcleo único e identitário e ido para um núcleo associativo. Só que essa associação, ela vem por meio da massificação de valores, o que nos leva a uma massificação cultural. O segundo componente, então, da problemática do seguir, ele é composto por um agente de ordem unificadora de um grupo. E aqui eu vou fazer uso de uma imagem que é recorrente na nossa sociedade, a do herói. O modelo de conduta ao qual desejamos ou adotamos, ele é comumente personificado no arquétipo do herói. Esse arquétipo, ele surgiu inúmeras vezes na história da humanidade, em diferentes culturas e em todas essas sociedades, ele tem um formato similar. O herói, ele é um agente local que ativa ou passivamente ele se encontra com uma nova verdade, uma nova forma de ser ou estar no mundo. Ao se deparar com essa verdade, o herói, ele ultrapassa uma grande jornada. E essa jornada, ela é uma jornada de transformação. Ao final dessa jornada individual, o herói é, então, portador dessa verdade, dessa essência universal. Ela é algo sobre-humano, ela está acima dos homens comuns. O herói se torna, então, não um deus, mas alguém acima dos homens comuns. Depois da sua jornada individual, o herói, então, atua na transformação do seu grupo, levando essa mensagem, essa verdade, muitas vezes chamada de essência substanciadora dos deuses, e leva e transforma o seu grupo. Então, o grupo, antes de conhecimentos disruptivos, é unificado pelo herói. O fato de o herói, do arquétipo do herói surgir tantas vezes na história da humanidade, ele é um sintoma de que ele faz parte do nosso inconsciente coletivo. A forma como o herói traz esse ensinamento, ela é uma forma que toca a toda a humanidade. Então, a gente pode dizer que o herói e a jornada do herói, ela constrói uma ponte entre o ideal, que é a mensagem do herói, para a prática, para o real, que é a transformação do grupo. Nós podemos reconhecer o arquétipo do herói em inúmeros lugares. Em filmes, em heróis fantásticos, no pai herói, em líderes políticos e mesmo líderes religiosos. Talvez o maior exemplo de herói do mundo ocidental é Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em uma família humilde, apesar de ser filho de Deus. No fim da sua primeira infância, ele se depara com essa verdade universal de que ele é filho de Deus e que possui uma mensagem para passar aos outros. Esse talvez seja o herói que levou à máxima a função de verdade universal, como se diz na passagem bíblica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo, ele passa por uma jornada de provações, sendo perseguido. Ele é, então, crucificado, morto, sepultado, e a partir da sua morte, ele salva toda a humanidade. O seu sangue, né, o sangue que ele derrama, simboliza a redenção do pecado do mundo. Depois disso, depois de 3 dias, Jesus ressuscita, demonstrando que não há nada impossível para quem acredita na palavra dele, para quem segue o seu Pai, e
demonstrando, então, de que a todos é possível a redenção dos pecados. Um outro exemplo de herói, já numa roupagem mais histórica, pode ser dado pelo Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu no clã dos Mandiba, ele deixou a sua tribo, foi para a universidade, onde iniciou a sua luta a favor do direito dos negros. Nesse momento, a África do Sul, onde ele viveu, passava por um regime de segregação racial bastante repressivo, chamado apartheid, e Mandela, por causa da sua luta durante esse regime de segregação, ele foi preso durante 27 anos. Mas mesmo preso, ele continuou lutando e virou símbolo dessa luta. A sua luta, que é uma verdade universal, o direito dos negros, ela ecoa por todo o mundo, o regime se torna insustentável e nos anos 90 há a queda do regime e Mandela é solto. Em 93, ele ganha o Nobel da Paz, em nome da sua luta, e em 94, ele se torna o primeiro presidente eleito da África Livre, coroando, então, sua luta e a unificação do grupo de acordo com o valor que ele representa, que ele simboliza. Outro exemplo, bastante recente, pode ser dado por Juliette, a vencedora do programa de TV Big Brother Brasil, na edição 21. Juliette, assim como muitos brasileiros, tinha o sonho de mudar de vida e ajudar sua mãe. Ela, então, entra nesse programa, né, no BBB, e o que era um sonho acaba se tornando um inferno. Ela é humilhada, tida como intelectualmente capaz, vítima de xenofobia, traída pelos seus amigos, mas mesmo estando consciente de ser vítima de tantas ações, Juliette se mantém fiel ao seu código de conduta, que é tratar a todos com empatia. Essa mensagem ecoa por todo o Brasil, inspira muitas pessoas e ela se torna vitoriosa do programa. Juliette, então, sai com um prêmio do programa e uma conta no Instagram seguida por 31 milhões de pessoas. O que eu quero tratar com todos esses exemplos não é igualá-los em termos de importância na ordem mundial, mas sim capturar um elemento que é similar a todos eles: a trajetória, a narrativa da sua história. Todos eles são pessoas vindas do povo, que passam por uma jornada de provações fiel ao seu código de conduta. No final, eles são recompensados e ajudam na transformação do seu grupo. Nós podemos questionar alguns aspectos emblemáticos e até mesmo contraditórios da trajetória de cada uma dessas personalidades. Mas dificilmente a gente pode negar que é fácil encontrar narrativas das histórias dessas personalidades, tal como eu as contei aqui. Mais ainda, é inegável de que essas personalidades arrastem uma legião de fãs ou discípulos. O que eu quero tirar, a mensagem que eu quero tirar de todos esses exemplos é uma só, que a trajetória do herói engaja. E é por isso que nós seguimos o herói. Hollywood sabe disso. Não é à toa que vários filmes são construídos baseados na trajetória do herói. Nós sabemos disso. Não à toa nós consumimos entretenimento baseado na trajetória do herói. Então, nós somos bombardeados por filmes, livros, toda forma de entretenimento e até mesmo personalidades que mimetizam os passos do herói. O formato, o arquétipo do herói e da sua trajetória tem sido sistematicamente, dinamicamente copiado e modificado. Mas uma fórmula só pode ser copiada inúmeras vezes e de forma dinâmica quando esvaziada. O que chega até nós hoje é um cardápio enorme de heróis, mas cuja constituinte, ou seja, a conduta moral, a ética por trás das suas ações, ela foi esvaziada. Esse herói de constituinte esvaziada, ele é perfeitamente representado por muitos dos influenciadores digitais que bombardeiam nossa timeline. Equiparo os influenciadores digitais aos heróis clássicos, porque a eles nós também seguimos, nós também copiamos e também mimetizamos seu comportamento.
Eles, portanto, têm ditado a forma como nós vemos e estamos no mundo. Um exemplo disso, retomo a Juliette, é que logo após ela ter saído do programa, vitoriosa e já com uma legião de influenciadores, ela foi fotografada com um determinado tênis, que custa por volta de R$ 560. Em poucos instantes após essa foto ter sido divulgada, o tênis, esse modelo de tênis, foi esgotado. Um tênis que custa mais da metade de um salário mínimo, num país onde mais de 60% da população tem renda abaixo de um salário mínimo. Esses influenciadores digitais, eles buscam, eles visam o ideal econômico, não mais a restauração de um valor ético, como antes era perseguido por esses heróis. A gente pode concluir, então, que o herói moderno, essas personalidades, esses heróis, eles são administradores e não mais líderes, como antes. Ele não busca a construção do eu profundo, ele busca o número de seguidores, ele busca ser adorado. Ele não está interessado com o bem-estar coletivo, ele está interessado na lucratividade. Por isso, enquanto o herói clássico aniquila o ego, o herói moderno, o herói contemporâneo, ele se alimenta do ego. Um outro aspecto é que a trajetória do herói clássico ou mítico, ela é pautada pelo conflito. O influenciador digital atual, o herói moderno, ele não está interessado em conflito. O conflito vai expô-lo, vai colocá-lo numa arena a se digladiar com ideias contraditórias. E essa batalha, né, essa exposição, ele vai expor a sua verdadeira natureza, corre o risco de fazê-lo perder seguidores. Então, se o herói clássico usava o conflito como um transformador da jornada, o herói contemporâneo, ele evita o conflito. Ele visa, portanto, a maximização de capital. Esse capital ele é dado pelo número de seguidores. O alastramento dessas personalidades, a quantidade com que elas surgem, acaba por tolher a identificação dos verdadeiros, que certamente ainda existem. O futuro desses pseudo-heróis, ele não depende do que eles realmente são. Eles dependem do que nós achamos que eles são. Essa versão rasa e com pouco significado dos heróis, elas moldam a nossa sociedade. Como outrora os heróis míticos moldaram as sociedades. Mas se antes o herói mítico ele moldava a sociedade por meio de um código moral, ético, uma verdade dado a ele pelos próprios deuses, hoje a moral, a conduta determinada pelos influenciadores contemporâneos é ditada por uma sociedade, por uma ordem político-econômica. Então nós saímos do mito e fomos para o lixo, a partir da perda do significado. Nessa nova ordem social, o mito clássico ele foi substituído pelas narrativas sociais. Então, surge uma nova forma de perpassar valores. E esses valores, eles são determinados na gente, na sociedade como um todo, a partir de fluxo de informações, de fluxo de dados. Na era digital, foi dado a todos o poder de decisão sobre o que é certo e errado. E isso traz a todos um novo poder, que é o poder sobre o outro, o poder por meio do cancelamento, a morte da pessoa pública. Então, se nós somos capazes de moldar a realidade por meio desse poder, nós também somos moldados por essa realidade porque podemos morrer da mesma forma. Por meio do cancelamento, a gente pode ver que o indivíduo e o coletivo compreendem, na verdade, duas metades do mesmo objeto. O indivíduo, então, constrói o coletivo por meio dos seus valores, mas, ao mesmo tempo, ele é construído por tudo que o cerca. Esse é um processo natural e que molda a sociedade humana desde a sua gênese, desde a gênese do ser humano como um indivíduo social. O que aconteceu aqui é uma deturpação dos valores, tanto individuais quanto de grupo.
Mas, de qualquer forma, o valor de um indivíduo, ele é pautado no valor que ele possui perante o grupo. Então, a sua construção, ela se dá pela construção do grupo. Por isso, desde a origem até a atualidade, seguimos seguindo.